Então o seu salário precisa ser congruente com o tipo da viagem. Você passa 6 meses aqui, você passa 3 no seu, como você consegue se bancar ou arcar? E você não quer estar envolvido nesse tipo de risco ou qualquer tipo de risco que te coloque nisso. Tem imigrante faturando $1.500 com visto de turismo aqui nos Estados Unidos. Se você quiser entender mais o que está acontecendo, o que está rolando, assista esse vídeo até o final. Carla Marinho aqui, e eu quero falar nesse vídeo de hoje com vocês que aqui nos Estados Unidos a gente conversa com várias pessoas, vários imigrantes aqui, e todo mundo compartilha um pouquinho da sua história, da sua experiência, da sua vivência aqui, e das diversas pessoas que eu já conversei e já vi esse padrão, né? Então eu conheci pessoas que estão fazendo aí $1.500 por semana com o visto de turismo, e se você quiser entender um pouquinho dessa história, dessa experiência que essas pessoas me contaram, assista esse vídeo até o final, que a gente vai falar muito sobre esse tema hoje. E se você tá chegando agora no canal, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, vamos juntos chegar aos 100k, aos 100 mil inscritos que a gente tá nesse projeto, e você faz parte disso. Eu tenho certeza que a sua contribuição ajuda muito esse canal a crescer e me incentiva a produzir cada vez mais conteúdos para você, conteúdos aqui gratuitos que vão te ajudar nessa jornada de migrar para os Estados Unidos. Então a sua contribuição faz toda a diferença pro canal. Clica aqui e se inscreva agora nesse vídeo, dá uma fofa nesse like também, que esse tema vai ser muito importante para poder te trazer uma outra ideia, uma outra perspectiva sobre o visto de turista. Se você precisa tirar o seu visto de turismo ou de estudante, a Polo Vistos oferece uma assessoria completa para te ajudar em todas as etapas, inclusive depois se você já estiver nos Estados Unidos, o link vai estar aqui na descrição. Uma vez a gente estava conversando com um cara, acho que era a terceira vez que ele estava aqui, ele estava com visto de turismo. Ele trabalhava numa churrascaria e o que ele fazia? Ele ficava indo e voltando, ele entrava, saía, ficava 6 meses quando ele estava aqui nos Estados Unidos, voltava lá pro Brasil, ele ficava uns 3 meses lá, depois voltava de novo, então ele ficava indo e voltando, só que ele veio sozinho, né? Ele deixou a família dele lá no Brasil, pra trás lá, e ele ficava entrando e saindo. E com o visto de turista dele aqui, ele mantinha o custo fixo dele bem mais baixo. Então ele trabalhava nessa churrascaria, ele falou que tirava perto aí de uns $1.500 por semana, trabalhava bem, perto de 8, 10 horas por dia, mas o plano dele era exatamente esse, era vir pra cá, juntar dinheiro, mandar pro Brasil. E aí nesse planejamento ele deixou a família lá, então o custo fixo dele aqui era muito baixo, porque ele ficava alugando um quarto. Então ao invés de ele alugar um apartamento inteiro, gastar com mobília, aluguel mais caro, tudo mais, ele alugava quarto, então ele gastava perto aí de uns $800 alugando o quarto, o carrinho dele, o necessário dele para ele viver, trabalhar e mandar esse dinheiro pro Brasil. Então ele falou que ele gastava perto aí de uns $3.000 por mês para se manter aqui, e ele fazia perto de 6 e pouco aí por mês. Então ele conseguia mandar pelo menos religiosamente $3.000 pro Brasil. Então você faz o cálculo aqui comigo. $3.000 que ele mandava vezes, põe aí 5,20 a média do dólar, né? Ele mandava perto aí de uns R$15.600 pro Brasil, né? Então ele fazia isso, ele ficava 6 meses aqui, porque é o tempo que o seu visto de turista te permite, e depois ele voltava, ficava um tempo no Brasil, voltava pra cá de novo. Então se você faz isso vezes 6, ele mandava aí mais de R$90 mil pro Brasil, né? Então todo mês ele mandava 15 mil, né? Ao longo desse período, ele juntou aí pelo menos 90 mil, e era a terceira vez que ele tava aqui. Então põe isso vezes 3, vamos ver aqui. Ele juntou aí, põe pelo menos perto de uns R$280 mil, né, fazendo isso, né? Só nesse período de transição que ele ficou trabalhando certinho, guardando dinheiro e mandando, ele juntou aí quase R$300 mil fazendo isso. Teve um caso de um outro cara que ele tava aqui também como delivery, que ele tava ganhando perto de uns $1.500 a $2.000 por semana, que era a média do Uber Eats que ele tava fazendo, com o visto de turista ganhando perto aí de $1.500 a $2.000 por semana. Ele foi fazendo isso durante um bom tempo e tava juntando também uma boa grana aqui dessa forma. E pra quem não sabe como funciona, o Uber Eats aqui as pessoas fazem de carro, né? As pessoas trabalham aí, conseguem trabalhar o dia inteiro na Uber Eats, ela limita você a trabalhar até no máximo 12 horas por dia, então você pode aí trabalhar 84 horas por semana, né? E nos finais de semana, a Uber Eats, ela tem várias promoções pra você. Se você faz 3 corridas seguidas, por exemplo, você ganha bônus, às vezes eles dão uns $7 de bônus, uns $8 de bônus e diversas outras coisas. E isso aumenta muito a hora. Isso aumenta muito o valor da sua hora, né? Então, assim, nos dias de final de semana, inclusive a gente aqui, quando a gente fazia, tirava 300, a gente já fez até um dia muito, acho que o melhor dia nosso, a gente chegou a fazer $420 em um dia. A gente trabalhou muito bem nesse dia, né? Trabalhando total do aplicativo. Na Uber Eats. Então, assim, Uber Eats é uma, assim, pra quem não tem uma profissão, né, não tem nada, assim, muito algo certo. Temporário ali, né? Uma vida extra também. É um trabalho
que paga muito bem por um trabalho assim que não requer uma faculdade nem nada, né? Às vezes quem trabalha no Uber Eats ganha até mais do que uma pessoa formada aqui, dependendo. Eu lembro na época que a gente estava trabalhando, quando eu tinha chegado o meu social, eu tinha cadastrado no Uber Eats, era no auge ali da pandemia mais ou menos, a gente estava trabalhando bem, realmente trabalhando todos os dias, bem dedicados ali, e teve meses da gente faturar quase $10.000 com o Uber Eats. Lógico, era uma época diferente, tava pagando muito bem, hoje eu acho que a média fica aí perto de 6, 7 mil se a pessoa trabalhar bem, sim, mas ainda assim é um bom valor, um ótimo valor. Para um serviço que não requer diploma, nada disso, você pode ligar o aplicativo e já começar a trabalhar, ou então usar até como renda extra, né? Então era uma ótima oportunidade para alavancar. E esse cara, ele tava fazendo exatamente isso, então ele tava mantendo custo fixo baixo também, trabalhando bem e juntando uma boa grana aqui. Inclusive, acho que um dos primeiros vídeos desse canal, acho que foi até o primeiro, se eu não me engano, foi a gente compartilhando a experiência do Uber Eats e quanto que a gente conseguia fazer. Eu até mostrei os valores, foi um dos primeiros vídeos do canal. Pra você que não sabe exatamente como que funciona o visto de turismo, né, turismo, negócio, B1, B2, o que acontece? Pra você tirar esse visto no Brasil, primeiro, você precisa ter o seu passaporte, aí você precisa aplicar pro formulário DS-160, chama exatamente assim, né, você vai preencher com as suas informações, e nesse formulário são diversas perguntas, tipo, eu acho que passa de 100, se eu não me engano. Vai perguntar sobre você, o nome da sua mãe, do seu pai, vai perguntar o que você faz, com o que você trabalha, quanto que você recebe, se você já veio alguma vez para os Estados Unidos ou não, se já teve o seu visto negado ou não, se você tem algum documento americano, tipo o CPF americano, né, que é o social ou não. Então vai fazer diversas perguntas sobre você preenche esse formulário, paga uma taxa de $160 para poder fazer a aplicação, e aí você precisa depois marcar no CASV, né, que é onde você tira a sua digital, a sua foto, para então depois passar pela entrevista de visto americano, essa entrevista do visto de turismo negócio, B1, B2. E aí você tem que procurar algumas cidades do Brasil que eles fazem essa entrevista, se eu não me engano tem São Paulo, Porto Alegre, Recife, Brasília e Rio de Janeiro, e aí se não tá na sua cidade você tem que deslocar até lá, né, passa pela entrevista, e lá o oficial de imigração, que ele tem acesso ao seu formulário, ele vai te fazer algumas perguntas que você já respondeu no formulário, mas para ver se a resposta é congruente, para ver se aquilo bate, e aí ele aprovando o seu perfil, você vai ter o seu visto de turista ali que tem um prazo de validade de 10 anos, ou seja, ele vale 10 anos para você entrar quantas vezes quiser nos Estados Unidos. Só que quando você pisa aqui nos Estados Unidos, né, quando você pisa no solo americano, eles te dão um prazo de permanência legal, ou seja, quando você passa lá na imigração, lá no aeroporto, o oficial que vai te entrevistar, ele fala assim, ó, você vai dar um período só da viagem, ou você vai dar um ano. Mas na grande maioria das vezes, né, a gente sempre conversa com a pessoa que eles sempre dão 6 meses, que é um prazo médio de permanência, né? Na maioria das vezes eles dão esse prazo. Ou seja, a pessoa pode ficar de maneira legal aqui nos Estados Unidos durante 6 meses. Depois ela troca para outro visto, né? Ela fica aqui como estudante, troca para outro visto, ou ela retorna para o país dela de origem, né? Para ela não ficar ilegal dentro dos Estados Unidos. Então, em regra, o visto B1, B2, turismo, negócio, ele funciona para isso, né? Você pode turistar, você pode abrir até uma empresa aqui, você pode frequentar webinários, né? Porque turismo, negócio, ele encaixa isso também. Você pode sim abrir uma empresa com visto B1, B2. Umas dicas à parte para você quando for passar pela sua entrevista de visto também. Quando você estiver lá na hora com o oficial de imigração lá no Brasil para fazer a entrevista, eles podem perguntar com que você trabalha, né? Quanto você recebe. Então, você tem que ficar atento nessa parte se o quanto você recebe, o seu salário, ele tá de acordo com o período da viagem ali, para você realmente conseguir ter o seu visto aprovado. Então, se você recebe um salário mínimo, ou 2, por exemplo, R$1.500, R$2.000, você não pode colocar que vai fazer uma viagem de 3 semanas, 4 semanas, algo que é incongruente, porque se você transforma o seu salário para dólar, fica muito pouco para poder pagar o custo dessa viagem. E isso eles vão estar analisando também. Então, o seu salário precisa ser congruente com o tipo da viagem. Então, se você conseguir fazer uma renda extra, conseguir juntar um dinheiro ali antes, preparar para a entrevista, planeje a sua viagem também de acordo com aquilo que você recebe, aquilo que você realmente tem uma condição financeira para arcar. Então, ao invés de programar uma viagem lá para 15 dias, 3 semanas, faça uma viagem de 6 dias. Escolha hotéis mais baratos, opções mais baratas, passeios turísticos mais baratos, ou que não tenham um custo tão alto. Então, realmente demonstre que você está planejando a sua viagem, que você realmente quer isso, que você realmente passou por uma estratégia, um planejamento financeiro para arcar com a viagem, que você também precisa apresentar vínculo
vínculos com o Brasil. Então, por exemplo, o que seria vínculo? Um vínculo que eles vão analisar muito. Tempo de carreira, tempo de trabalho. Então, se você trabalha muitos anos numa empresa, isso, querendo ou não, traz um pouco de estabilidade, é o que eles querem ver. Eles não querem um perfil de uma pessoa que tá, sei lá, há um mês de carteira assinada, né? Quanto mais tempo você conseguir ter um perfil mais estável, mais segurança passa pra eles na hora da entrevista. Quer dizer que uma pessoa que teria um mês de carteira assinada vai ter o visto negado? Não, não é isso, né? Eles vão estar analisando outros fatores. Mas quanto mais vínculo você conseguir se relacionar com o seu país de origem ali, com o Brasil, melhor é pra você ter mais chances de aprovação. Então, uma carreira mais estável, se você faz algum curso, alguma faculdade, isso conta muito, né? Porque quer algo mais estável do que isso, você tá, sei lá, no 8º ano de direito, você tá estudando, não vai largar tudo pra trás, né? Pelo menos a imigração vai avaliar que você tem algo a considerar, né? A sua carreira, a sua vida ali, você não vai largar tudo pra trás. Então, esse perfil, esse tipo de perfil, você consegue colocar uma estabilidade na sua carreira, nos seus estudos. Se você não tá cursando alguma coisa, seria legal você ter isso no seu perfil, dependendo, isso pode trazer mais estabilidade. Ou você já ter viajado para outro país, seja pro México, pra Europa, algum outro país e voltou pro Brasil. Isso também demonstra que você foi de acordo com o seu visto. Você viajou, você voltou, que é um padrão, você realmente quer ir, quer turistar. Então, tudo isso são dicas ali para você tirar o seu visto de turista, que realmente demonstre que a sua intenção tá de acordo com o seu visto, que aquilo que você quer fazer no país realmente está de acordo com aquele visto, né? E isso vai maximizar as suas chances de aprovação. Então, todas essas dicas você pode reunir, inclusive no dia da sua entrevista, para você conseguir ter o seu visto de turismo e negócio, B1, B2, aprovado, né? E de preferência aprovado de primeira. Comenta aí, visto aprovado de primeira, que eu vou estar torcendo por você no dia da sua entrevista. Ó, aproveitando essa deixa também, deixa eu mandar um beijo, um abraço aqui pro Rogério Pereira. Cara, ele comenta todos os vídeos do canal, tá sempre presente. O Van Rezende também comenta todos os vídeos. João Xavier, o Adriano e a Gabriela Valeriano. Tô aqui até olhando os comentários aqui, que sempre comenta todos os vídeos. Um abraço pra vocês aí. E se você também quer que eu fale o seu nome aqui, quer que eu mande um abraço pra você, comenta aqui nesse vídeo que eu quero ver um comentário seu e mandar um abraço pra você também. Uma coisa agora que a gente tem que ficar muito atento em relação ao visto de turismo e negócio B1, B2, que ele é um visto de não imigrante. Ou seja, ele é um visto temporário. Você diz para a imigração que você quer turistar ou fazer negócios nos Estados Unidos, você pretende passar um período e depois retornar para o seu país de origem, né? Para o Brasil, no caso. Então, ele é um visto que você vai passar um período e volta. Ele não é um visto realmente para morar, para trabalhar e para você fazer as outras coisas. Porque para você realmente trabalhar de forma legal aqui nos Estados Unidos, você vai precisar ter esse documento aqui, que é tanto o CPF americano, tanto, deixa eu ver se eu pego ele aqui, tanto a permissão de trabalho, que é esse documento que realmente te permite morar e trabalhar. Com o visto de turismo, você pode passar esse período, você pode talvez estender ele para ficar mais um tempo, trocar para outro visto se você quiser estudar agora ou passar um período a mais, ou em alguns casos, realmente se você quiser ficar, aplicar para o seu green card. Você consegue aplicar para um green card se você se encaixa em alguns dos outros tipos de vistos. Tem bastante conteúdo aqui no canal também falando só sobre green card, então você consegue com visto de turismo, caso você realmente queira ficar, fazer a troca desse visto, né? A gente chama o ajuste de status, fazer a troca dele para algum outro visto que te leva até o green card, porque o visto de turismo, ele não te leva até o green card, ele não te permite trabalhar aqui de maneira legal. Você pode até abrir uma empresa, mas não trabalhar diretamente. E aí, voltando nas histórias que eu tava contando, né? Esse cara que a gente conversou, que ele trabalhava na churrascaria, e ele tava fazendo isso. Ele entrava, ficava um período aqui nos Estados Unidos, trabalhava, juntava dinheiro, mandava pro Brasil, voltava pro Brasil, ficava ali uns 3, 4 meses lá, depois vinha pra cá de novo, né? Porque a família dele tava lá, então ele voltava, passava um tempo com a família, depois ele entrava. Por um tempo, funcionou. Ele realmente conseguiu mandar uma boa grana aí pro Brasil, coloquei perto de 300 mil reais, né? Que a gente fez o cálculo aqui, tava funcionando. Mas qual que é o problema disso? O que aconteceu? Num determinado momento que ele foi entrar de novo, não sei se era a quarta vez que ele foi entrar, a imigração barrou ele no aeroporto. Por quê? Porque a imigração, ela começa a ficar esperta com esse tipo de perfil, ela começa a ficar atenta e isso chama atenção. Por exemplo, a imigração questionou, por que você tá passando mais tempo no meu país do que no seu? Você passa 6 meses aqui, você passa 3 no seu, como você consegue se bancar ou arcar, né, com o seu estilo de vida, passando 6 meses do ano viajando? Não faz sentido. Você tá trabalhando nos Estados Unidos?
Você tá trabalhando sem ter a permissão para isso? E quando ele foi questionado, ele teve que falar a verdade. E a imigração simplesmente não deixou ele entrar pela 4ª vez. Então ele fez isso uma vez, fez a segunda, fez a terceira, mas na 4ª vez ele foi barrado. Na 4ª vez ele teve que voltar pro Brasil. Ou seja, e muitas vezes o visto dele de turismo pode ser até cancelado também, porque ele mentiu para a imigração, porque ele agiu de má fé, ele não usou o visto adequado para aquilo. Então, esse tipo de padrão acontece muito. É muito normal você ver as pessoas utilizando de um visto com uma segunda intenção. E às vezes aquele visto, por não ser o adequado para aquele momento, pode gerar um problema futuro, né? Então, muita gente me pergunta isso. É possível, eu vim, passo 6 meses, volto, junto dinheiro e volto. Tá, você pode fazer, pode dar certo na primeira, na segunda, mas em algum momento a imigração ela vai te questionar, porque não faz sentido. E a imigração, cada vez mais, ela vai adquirindo expertise, ela vai analisando padrões comportamentais ali. Olha aquele grupinho ali que fez exatamente isso, agiu assim. Aí você começa a identificar esses padrões, fica mais fácil de pegar essas pessoas que vieram com uma outra intenção. Entende por que isso é perigoso? O outro caso de delivery, que ele estava fazendo isso também, que a gente contou no início desse vídeo, o que aconteceu? Se você pesquisar aí, você vai achar essa notícia. O que aconteceu? Teve uma época que o pessoal, eles estavam simplesmente roubando do documento de americano. Então eles pegavam esses documentos, que é o número de social, para criar uma conta nova no Uber Eats, no Uber de passageiros e tudo mais, e eles estavam alugando essas contas para outras pessoas, para outros imigrantes que estavam aqui. E no início tava tudo mil maravilhas, né? Várias pessoas ali conseguindo trabalhar aqui dessa forma, conseguindo fazer sua grana e fazendo realmente muita grana com Uber Eats e tudo mais, mandando dinheiro pro Brasil, ficava um período aqui e voltava, alugava essas contas, trabalhava assim e voltava. Então muita gente tava fazendo muita grana e no início tava funcionando. Isso criou quase uma máfia. Tinha muita gente envolvido nesse esquema todo. Então eles ficavam pegando o documento de americano, criando várias contas, colocando essa conta para alugar para outros brasileiros que vinham para cá trabalhar, e quem tava pegando esses documentos de americano lucrava em cima dessas contas, né? Porque a pessoa que trabalhava com o documento alugado, né, de um americano, pagava para essas pessoas. Então você pagava ali $200 por semana para usar a conta, $300, e eles faziam isso com muita gente. Então esses caras, né, eu falei assim, esse esquema tava rolando muito dinheiro aqui dessa forma, e as pessoas que estavam vindo com esse visto alugavam, faziam o seu dinheiro, pagava para eles e tudo mais. E isso tava funcionando por um bom tempo. Eles realmente estavam conseguindo fazer dinheiro, pagava lá para quem criou a conta, né? Pagava o aluguel ali para quem criou a conta, tava funcionando. Mas qual que foi o maior problema disso? O próprio Uber Eats, né? A própria Uber, ela reporta quanto aquela conta lucrou naquele ano para essa pessoa pagar o imposto, pagar o tax dela aqui. E aí se ele reporta pro CPF de um americano lá, ó, você tá devendo isso aqui de imposto, porque você lucrou esse valor aqui. O americano, pô, Como assim eu lucrei esse valor? Eu nem trabalhei, eu nem trabalho com isso? Como assim? Agora eu tenho uma dívida no meu nome de algo que eu nem sei, que eu nem trabalhei. ou seja, depois de um tempo, isso começou a desmascarar todo mundo. A polícia começou a investigar o caso e descobriu que esses brasileiros, eles estavam roubando documento de americano para poder fazer esse esquema. E esse esquema começou a cair um tanto de gente, se eu não me engano foi 19 pessoas presas, não foi? Era muita gente. No céu certo, você pode pesquisar essa informação aí no Google, você vai achar essa notícia. E aí foi um tanto de brasileiro preso aqui que estava envolvido nesse esquema. Por quê? Porque eles pegavam documentos de americano, criavam conta, e aí durou por um período curto. Essa pessoa, num período curto, ela conseguiu fazer uma boa grana, conseguiu mandar o dinheiro dela pro Brasil, tudo mais, achou que ia ficar só nisso, mas a médio e longo prazo eles descobriram isso e aí prendeu uma galera, né? Então, assim, esse não é o melhor caminho. Pode ter certeza que a curto prazo pode dar certo. A curto prazo você vai fazer uma grana e tudo mais, mas se você realmente quer ficar nos Estados Unidos e quer ficar de maneira legal, quer construir a sua vida aqui, construir os pilares sólidos, coisas que você vai colher o fruto ao longo do tempo, a sua família vai colher também, você precisa fazer o caminho correto. E qual que é o caminho correto nesse caso? O visto de turista, quando você tá com ele aqui, ele te permite, caso você mude de ideia estando nos Estados Unidos, que você pode trocar para um visto de estudante, por exemplo, ou se você achar um caminho para se legalizar, seja pelo EB2, por casamento, SIJS ou diversos outros processos que a gente fala no canal aqui também, pode assistir os outros vídeos, você pode aplicar. E aí você chegando na sua legalização, fica tudo muito mais fácil. Esse é o caminho que vai realmente te trazer estabilidade aqui. Você vai poder trabalhar com o que você quer, você vai poder trabalhar de maneira legal, você vai construir a sua vida aqui sem medo de estar fazendo alguma coisa errada, ou sem medo da polícia te parar, enfim.
aqui, sem medo de nada. Você vai ainda manter a sua liberdade do ir e vir. Qual a visão que eu quero te passar nesse vídeo, tá? O visto de turismo e negócio, ele te permite abrir uma empresa aqui, ele te permite passar um período aqui nos Estados Unidos, mas se você realmente pretende ficar, você tem que ver, de acordo com a possibilidade desse visto, o que é possível fazer. Se é possível você trocar para outro visto, ou se é possível você aplicar já direto para o seu green card, para você realmente poder ficar aqui. Não procure esses atalhos ou essas maneiras, né, meio erradinhas de se fazer as coisas, que pode parecer bom num período curto, mas pode te prejudicar lá na frente, não é isso que a gente quer. Então, nesse caso, veja suas possibilidades. O visto de turismo, ele é para você passar um período, você pode ficar mais nos Estados Unidos se você fizer a troca, e você vai realmente poder fazer tudo isso de maneira legal quando você aplica para um processo de legalização. Esse é o caminho. E é isso que você pode estar mirando, mas não acho que esses atalhos vai te trazer um retorno, ele pode trazer um retorno imediato, mas vai te gerar riscos que lá na frente você não vai querer correr, que é o caso dessas pessoas que eu acabei de contar nesse vídeo, né? Por exemplo, eu não sei se um desses rapazes, ele até morava lá no condomínio que a gente chegou a morar. E ele foi preso e acho que ele pegou 15 anos por falsificação de documentos, roubar esses documentos. Assim, a gente nunca sabe até que ponto a polícia vai investigar, porque quem faz o uso, o motorista que tá alugando essa conta ali, também é parte do esquema. A gente nunca sabe até onde a polícia vai investigar e até onde essa pessoa que a gente conhece, que trabalhava com conta alugada, pode ser prejudicada, né? Ele, a qualquer momento, a polícia pode bater na porta dele e falar: era você que trabalhava com a conta do fulano americano, que não tem nada a ver com isso. Essa pessoa ainda corre um risco de ser pega, né? Assim, quando eles pegaram, né, e prenderam todo mundo, eles não pegaram ninguém que alugava a conta, eles pegaram quem realmente pegava o documento e criava as contas e estava envolvido nesse esquema. Mas a gente não sabe o que isso pode dar além. E você não quer estar envolvido nesse tipo de risco ou qualquer tipo de risco que te coloque nisso, né? Então, assim, tente sempre fazer pela maneira mais certa possível para não se envolver com esse tipo de situação aqui. Fique muito atento a isso, porque pode ser tentador quando alguém chega para você e fala que trabalhando com isso, desse jeito, você vai ganhar tanto, ou você vai poder juntar esse dinheiro, mandar pro Brasil e fazer tanto lá, e aí você vai e volta. Tem muita gente pra te orientar da maneira errada aqui. Isso é o que mais tem, né? O que mais tem é gente pra poder te mostrar caminhos fáceis, que na prática não é bem assim que funciona. Então, opte, né? Escolha o caminho que realmente vai criar o seu pilar aqui. Escolha o caminho realmente que você vai trazer a sua família de maneira legal, vai estar muito mais confortável aqui quando você realmente achar um meio de se legalizar. E para isso tem vários vídeos no canal que falam sobre esse tema, que vai te ajudar e você pode assistir. Escolha esses caminhos que com certeza a médio e longo prazo é o que vai te fazer chegar mais longe. E se você acha muita grana fazer isso por semana, experimente estar documentado aqui, que eu tenho certeza que você pode fazer o dobro, o triplo e muito mais. E isso sim é realmente consolidar um futuro mais sólido para você e sua família aqui. Lembrando mais uma vez que se você quiser vir para os Estados Unidos realmente para turistar, passar um período aqui, ou para fazer o seu intercâmbio de visto de estudante, a Polo Vistos é a assessoria perfeita para poder te ajudar nessa etapa. E o link vai estar aqui na descrição para você entrar em contato e saber mais sobre esse tipo de visto e até se ele é de acordo com as suas intenções. A Polo Vistos, ela vai te guiar em todas as etapas. Então é um trabalho muito personalizado. Ela vai entender sobre a sua intenção, ela vai fazer um planejamento orçamentário de acordo com a sua capacidade financeira de arcar com a viagem ou com o intercâmbio, vai te preparar para a entrevista, preenchimento do formulário. Então é um trabalho muito personalizado que vai te ajudar em cada etapa do seu processo. E depois, se você realmente chegar nos Estados Unidos, tudo foi aprovado e você chegar em solo americano, a gente ainda mantém o nosso grupo de suporte para possíveis dúvidas e te ajudar principalmente no seu início aqui. Então é muito importante que você obtenha realmente uma assessoria completa nessa etapa do seu processo. Bora bater os 100 mil inscritos aqui do canal, você é parte disso, lembra de se inscrever e vai lá no meu Instagram também, que é @carla.marim com 2 Os no final, que lá eu tô todos os dias pra poder te ajudar a chegar aqui nos Estados Unidos da melhor maneira possível, tá bom? Beijo pra você, até o próximo vídeo, vou deixar aqui uma lista de próximos vídeos ali, vai lá. Pede aí pra clicar e continuar assistindo os vídeos, Nenê. Clica aí do lado, assiste mais um vídeo, todo dia tem vídeo no canal, tenho certeza que se você olhar aí na página vai ter algum que você não assistiu. Vídeos bem informativos mostrando a realidade daqui dos Estados Unidos, então faça aí a sua maratona, pule pro próximo, tira aí mais um tempo pra continuar assistindo o canal, que a gente com certeza vai te ajudar a agregar muito valor nessa jornada. Beijo, tchau! Tchau!